A renda do senhor, nos últimos 48 meses, segundo o senhor, foi de R$70 mil. Segundo o senhor também... Não afirmei isso, os últimos 48 meses. Bom, você afirmou isso logo no início, quando foi questionado pelo relator. Eu posso puxar das notas taquigráficas, mas não seria a primeira contradição do senhor aqui. Então, a partir de quando até quando o senhor passou a ter a renda de R$70 mil ao mês? Sem muita precisão, eu acredito que a partir do fim do primeiro semestre de 2023. Certo. Então, a partir do final do primeiro semestre de 2023, até qual período você teve essa renda? Até março de 2024. Me parece, até porque eu não imagino que a função que fez você receber R$70 mil foi a primeira função da sua vida, que esse patrimônio é incompatível com a renda. Incompatível, eu tô falando do ponto de vista de ser inferior a uma renda de R$70 mil. Onde o senhor gastou o resto do dinheiro? Onde esse dinheiro tá? O senhor não acumulou patrimônio com esse dinheiro? O que gastou tanto a ponto de você hoje ter um padrão de vida que parece incompatível com as movimentações financeiras que você fez nos últimos meses? As conotações sobre o assunto podem ser usadas para me incriminar, então me reserva ao silêncio. Bom, então, sempre que a gente faz um questionamento sobre saque ou pagamento de dinheiro em espécie, o senhor diz que não pode responder porque vai se incriminar. Sempre que a gente faz uma pergunta em relação a saber ou não saber que várias pessoas do seu relacionamento e que fizeram o senhor chegar na sua posição tem ou não tem relação com o INSS, ou o senhor diz que não sabe, ou o senhor diz que não vai responder para não se incriminar. Quando nós questionamos, quando o relator questionou, aliás, no início da oitiva, sobre eventuais indicações políticas para o senhor alcançar sua posição, o senhor também diz que não poderia responder sob pena de estar se incriminando. Mais uma vez resumindo, diretor de duas empresas, ou responsável por operações financeiras de duas empresas, de duas pessoas que estão sendo diretamente investigadas pelo escândalo do INSS. Chegou a essas posições por causa do careca do INSS. Eu não consigo acreditar como é que uma pessoa chega numa posição que, coincidentemente, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma indicação política, de um sujeito que era diretor do INSS e estava envolvido na fraude, com a esposa do procurador do INSS, que foi quem permitiu a fraude e quem ignorou os avisos do próprio corpo técnico, dos seus próprios assessores para permitir a fraude, e ao mesmo tempo diz ter chegado nessa posição pelo principal articulador da fraude. Assim, presidente, sinceramente, dadas as diversas contradições que foram, aliás, brilhantemente apontadas pelo deputado Duarte Júnior, e pelos questionamentos e pelo apontamento também feito pelo deputado Alfredo Gaspar em relação à ocultação de documentos, eu acredito, com todo respeito já futuramente à decisão que Vossa Excelência vai tomar, mas que esta CPMI sairia muito desmoralizada e, em certa medida, até perderia a razão de ser, se frente a todos esses crimes que são tão patentes, que são tão flagrantes, o senhor Rubens não saísse preso daqui. Essa é a minha manifestação, já antecipando tanto o meu voto em relação à prisão preventiva, como também o meu endosso e o meu apoio caso Vossa Excelência decida pela prisão em flagrante. Obrigado, presidente. O que nós vimos hoje, o Brasil assistiu, é mais uma vez o silêncio de quem conhece, sabe como funcionou e não quis trazer informações quando foi perguntado sobre o maior esquema de roubo dos aposentados do Brasil. Nessa comissão, nós vemos aqui, a todo momento, o depoente tentando não dar informações corretas a este parlamento, esconder documentos, fugir das respostas e muitas vezes ocultar a verdade. Mas aqui, senhores, e quero deixar isso muito claro, não é terra sem lei. A nossa paciência, ela tem limites. E a nossa determinação, não. Nós vamos até o fim com essa investigação. O crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal é gravíssimo. Quem mente diante dessa CPMI não afronta apenas os deputados e senadores, afronta a nossa lei, a Constituição e o povo brasileiro. Quando alguém esconde a verdade aqui dentro, é um desrespeito, especialmente, neste caso, aos aposentados na fila do remédio, a viúva que chora para pagar as contas, quem faltou dinheiro no final do mês, para tudo isso. E está muito claro pela documentação que nós temos nessa CPI que o esquema era totalmente conhecido, especialmente pela experiência profissional da testemunha que veio até esta CPMI. Por isso, essa presidência encaminhará imediatamente o pedido de prisão e as representações criminais cabíveis contra a testemunha. Está registrado em ato o comportamento do depoente nessa CPMI. Diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determino, Vossa Excelência não pode mais se manifestar, senhor advogado, agora só nos autos. Determina a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja comunicado à autoridade judicial para as devidas providências. Essa CPMI, e aqui eu vim pautando ponto por ponto, não será instrumento de blindagem de ninguém. Essa CPMI vai até o final, doa a quem doer. Quem rouba do aposentado, rouba do Brasil.
E aqui, meus amigos, quem mente vai pagar o preço. Polícia Legislativa que se cumpra as decisões dessa casa. Não, excelência. O senhor não pode mais se manifestar, só nos autos agora. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião, convidando-os para a próxima a ser realizada 25/9, para o oitivo do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Muito obrigado a todos.